Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Você tem corpo inflamado ou desequilibrado em relação à saúde, mente e corpo? Então a primeira pergunta que você tem que se fazer é: como anda a minha digestão? Hoje você vai entender por que no Ayurveda a gente sempre começa qualquer mudança, qualquer transformação, qualquer reequilíbrio da saúde pela capacidade de digestão. Vem comigo, mas antes, se você está no YouTube, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, a gente faz uma troca aqui, eu contribuo com tudo isso que eu já estudei, que eu estudo, que eu trabalho, a experiência que eu ganho nos atendimentos, nas oficinas, nos workshops que eu dou, e em troca você me acompanha aqui no canal e compartilha, e eu sou muito grata pela sua presença aqui. Bora lá! Vamos entender então o que tem a ver digestão com inflamação, saúde desequilibrada e tudo isso, beleza? Bom, primeiro assim, quando a gente fala de digestão para o Ayurveda, a gente está falando de Agni. Agni é o nosso fogo digestivo e com certeza você já me viu falando assim muitas vezes aqui no podcast ou até no Instagram, algo do tipo assim: antes tem que observar seu Agni. Agni é fogo, ou seja, é tudo aquilo que metaboliza alguma coisa no nosso organismo. O que é metabolizar? É transformar algo que era uma coisa em outra. Uma boa imagem para você entender Agni e metabolismo é o fogão. O fogão da nossa casa é onde a gente faz as grandes experiências metabólicas, as grandes experiências químicas. Portanto, se tem química, tem enzimas envolvidas. No caso do nosso corpo, tem hormônios, tem sistema imunológico, tem tudo isso envolvido. Isso no Ayurveda a gente vai chamar de Agni. Bom, e o que acontece no fogão? Quando a gente pega uma panela e coloca vários ingredientes diferentes, tudo cru, aí liga o fogo. Liga o fogo e começa aquele cozimento, aquela fervura. E esse cozimento, esse Agni que está provocando esse cozimento, ele vai então pouco a pouco transformando esse alimento que era de uma determinada forma em outra. Bom, isso também acontece no nosso corpo. E esse Agni pro Ayurveda, ele é dividido em três. Ele é dividido em Jataragni, que é esse responsável em transformar os alimentos que a gente come em nutrientes. Os nutrientes a gente vai chamar de Ahara Rasa. Em Bhutagni, vixe, começou a complicar. Só um pouquinho, mas vamos lá que a gente dá conta em conjunto. Bhutagni tem a ver com os 5 elementos. Lembra que eu falei lá quando eu conversei sobre doshas que nosso corpo é formado pelos 5 elementos? Que 5 elementos são esses? Então a gente está falando do espaço, a gente está falando de ar, a gente está falando de fogo, de água e de terra. Então o Bhutagni está diretamente relacionado com esses elementos que formam o nosso corpo. Epa, e tem uma informação muito importante sobre a nossa alimentação que a gente cansa de falar em Alimentando-se com a Ayurveda, eu e a Gabi, agora vai dar para entender bem. O Bhutagni, ele é responsável então por pegar aqueles nutrientes que saíram lá da digestão inicial e distribuí-los, vamos pensar assim, para nutrir cada um dos elementos que compõem o nosso corpo. Quem se lembra do episódio dos doshas sabe que a gente tem os 3 doshas, portanto os 5 elementos. E que cada pessoa tem esses 5 elementos numa composição diferente no seu corpo, por isso que os nossos corpos são todos diferentes. Bem, o nosso corpo utiliza os alimentos justamente para a construção dele, para a nossa estrutura, para manter essa estrutura funcionando bem e bem construída, bem forte e com muita energia vital, certo? O que acontece então se eu como um alimento que tem predominância do sabor doce? Vamos lembrar que o sabor doce, ele tem principalmente o elemento terra. Então, ingerir um pratão de beterraba, certo? Aí vem o meu Bhutagni, chamado Prithvyagni, e vai pegar esses nutrientes que foram formados lá na primeira fase, vamos pensar assim, desse processo digestório, e vai levar para tudo que é terra no meu corpo. Olha que lindo! Então, se eu tenho 5 elementos, eu vou ter 5 subdivisões de Bhutagni. Bom, e como é que então isso tudo vai estruturar meu corpo? É que os 5 elementos, eles formam tudo
tudo que é matéria. Então, os tecidos do meu corpo, eles também são formados por esses 5 elementos, as células do meu corpo também. E uma junção de células que possui estrutura e funções semelhantes, elas dão origem a cada um dos meus tecidos, que são 7. E para cada um desses 7 tecidos, existe um acne. Esse acne, então, ele vai pegar aquele nutriente e vai levar para cada um dos tecidos onde ele se encaixa. Por isso é tão importante saber se alimentar com os 6 sabores do Ayurveda, porque quando você se alimenta por essa lógica, você não precisa saber todo esse processo de digestão para mandar os nutrientes certinhos para o seu corpo. O que significa isso? Significa que existe uma grande potência quando você se alimenta bem, desde que a sua capacidade de digestão esteja boa. Por quê? Porque quando a sua capacidade de digestão está boa, isso que eu falei, o alimento começa ali então naquele estado, vamos entre aspas chamar de bruto. Aí vem Jataragni, faz todo o processo digestório inicial e transforma esse alimento em um nutriente, a Hararasa. Aí, o meu corpo, que é formado aí pelos diferentes Mahabhutas, né, pelos 5 elementos, que a gente já conversou sobre eles, vai absorver para esses elementos e, por consequência, para os tecidos do meu corpo, que também são formados por esses elementos, a gente vai, então, absorver todos os nutrientes necessários para aquele tecido. Agora, isso funciona muito bem, obrigado, num corpo equilibrado. Se você começa a ter um corpo desequilibrado, onde a sua capacidade de digestão não está muito boa, aí você tem uma questão para resolver. Qual é a questão para resolver? É justamente essa. Olhar para o seu corpo, olhar para o desequilíbrio, ajustar esse equilíbrio para que essa capacidade de digestão comece a funcionar muito bem e o seu alimento muitas vezes se torna o seu remédio. É por isso que dá certo mexer na alimentação quando você está com desequilíbrio. Eu sei que a explicação foi curta e que talvez você tenha ficado com várias dúvidas, não tem problema, pode perguntar que a gente vai conversando, tanto aqui quanto no Instagram, enfim, a gente vai dialogando. O que eu quero que fique muito bem registrado aqui é que é importante para todas as pessoas, estejam elas já doentes, estejam elas saudáveis, estejam elas com corpo inflamado, sem inflamação, esteja lá com o que for, para sempre ser observadora ou observador da sua capacidade de digestão. Aí eu vou fazer uma pequena listinha de coisas importantes para você observar. Observa cocô, observa xixi, observa suor. Observa se sai com fluidez, se você não fica constipada sempre, se você não tem diarreia, porque nenhuma coisa nem outra é bacana. Você tem que estar ali, vai ao banheiro uma vez ao dia, com fezes bonitas, bem formadas, sem aquele cheiro insuportável que ninguém aguenta usar o banheiro depois. Além disso, quando você come, como é que você se sente? Você tem muito sono depois do almoço? Fica inchada, fica pesada, fica com sensação de indigestão, tem azia, tem queimação, tem gastrite, tem refluxo, tem sensibilização alimentar, sai alergia na pele por qualquer coisa que come. Ou seja, você vai ser uma auto-observadora e um auto-observador de si mesma e de si mesmo depois das refeições. Antes de virar uma doença no futuro, você investir em uma boa alimentação, em uma boa rotina, pouco a pouco. Isso não é pra gente ficar assustada, não é pra gente ficar assustado. É pra gente começar a se perceber e ver como é bom cuidar de si mesma, como é bom cuidar de si mesmo, como é bom se percebendo, se conhecendo e relacionando esse autoconhecimento com uma alimentação saudável, com uma rotina de vida mais leve, menos sobrecarregada, mesmo diante de todos os perrengues da vida. Sacou? Então, assim, o que penso? Que esse é um dos encantos do Ayurveda. É muito lindo a gente poder reequilibrar o nosso corpo utilizando um alimento. Algo natural, algo tão simples, não tem lugar no mundo que a gente não possa fazer isso de acordo com o lugar que a gente está. E é por isso que não tem uma receitinha pronta, que não tem uma indicação pronta, que eu posso dizer, você me manda alguma coisa para tal doença? Eu posso dizer, olha, esses alimentos podem ser indicados, mas eu não estou indicando para você. Por quê? Porque eu não sei como está o seu desequilíbrio. Para a gente fazer isso, a gente tem que olhar um pouquinho mais de perto. E você pode se conhecer muito mais. E quando você adquire esse conhecimento de si mesma, de si mesmo, você vai ganhando autonomia e, de certa maneira, independência para cuidar da sua saúde. Então, um monte de coisa, né?
Ah, inverno, um monte de gente resfriado. Putz, pro Ayurveda, o inverno é uma estação que o nosso corpo fica fortalecido, o nosso Agni aumenta, a nossa capacidade de digestão aumenta. Por que tem tanta gente resfriada? Por que tem tanta gente com tanto problema com tanto problema respiratório? Tem uma questão de digestão aí? Com certeza tem. Tem muco, falta Agni, tá faltando capacidade de digestão, percebe? Essa é a lógica que a gente vai começar a ligar, que a gente vai começar a trabalhar para que você tenha uma saúde linda e use o Ayurveda como manutenção de saúde. O Ayurveda possível, o Ayurveda real, que se cabe na minha vida, cabe na sua. Eu tenho certeza disso. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terças e quintas às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!